Queridos irmãos, hoje eu quero tratar com vocês o real significado da frase que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma tendência humana de partir de crendices, de fábulas, de misticismo, simpatias ou até mesmo o uso de palavras de ordens como se fossem soluções mágicas para resolver os problemas de nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, mesmo tendo nossa fé, que é a fé cristã, que é a fé em Deus, fé na palavra dele, nós precisamos ter também racionalidade. E quando eu falo em racionalidade, eu não estou falando, não estou excluindo a emoção, os sentimentos, a fé, mas apenas eu quero reforçar que o comportamento sem base bíblica, ele pode nos levar a falsas crenças e a falsas esperanças. Nós precisamos meditarmos na palavra do Senhor e entendermos que Deus não tem apenas bênçãos e palavras de autoajuda, de motivação para a nossa vida. Ele não quer que nós o busquemos apenas por uma questão de autoajuda. Nós precisamos buscar a Deus por inúmeras outras coisas, porque Deus é bom, porque Deus é cheio de virtudes, porque Deus deu o seu único Filho unigênito para nos salvar neste mundo caído. Não podemos buscar ao Senhor, viver em busca de profecias, de revelações, de palavras de ordem, de palavras de autoajuda. Isso em alguns momentos é importante, sim, né? Nós somos carne, muitas vezes estamos fracos, estamos precisando receber um fortalecimento, mas isso não pode ser a única base da sua e nem da minha fé. A nossa fé não pode estar estruturada nesse tipo de coisa. Outro erro que é muito cometido pelos cristãos é que, infelizmente, nós temos essa necessidade, o ser humano tem uma propensão muito grande de querer materializar a sua fé, né? A gente vê isso na própria Bíblia, no livro de Êxodo 32, quando aquele povo ali mandou que Arão construísse para eles um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. As pessoas têm essa necessidade de ter um algo ali materializado, do qual elas possam se prostrar diante e adorar e fazer orações. Só que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus de barro, ele não é um Deus que está materializado em coisas. Ele é um Deus em espírito. E nós devemos entender isso e não buscarmos a materialização da nossa fé. Hoje nós vemos muitas coisas que se vende por aí, tentando levar o povo a essa materialização da fé. É caneta ungida, é prato ungido, é vassoura ungida, é água ungida, é tanta coisa, irmãos. A sua fé não pode estar nestas coisas. A nossa fé tem que estar colocada tão somente naquele que pode todas as coisas. Quando você determina acreditar somente em Deus e não em fábulas, e não em mitos, e não em coisas, modismos que se inventam por aí, na tentativa muitas vezes, pessoas que criam esse tipo de coisa, que querem levar o povo de Deus a esse tipo de fé, estão apenas interessadas em oferir benefícios, dinheiros,
coisas materiais em benefício delas próprias, iludindo pessoas. E as pessoas muitas vezes estão carentes, estão passando por situações terríveis e elas não percebem que estão sendo ludibriadas, que estão sendo enganadas por esse falso evangelho, por esse falso ensinamento bíblico. E outro erro que a gente observa muito é que as pessoas, quando o mensageiro do Senhor tem uma palavra que fala de pecado, que fala de conserto, que fala para as pessoas arrumarem as suas casas, porem as suas vidas em ordem, as pessoas não gostam, elas não querem ouvir isso. Mas elas se esquecem que para alcançarem as bênçãos é preciso estar com a vida em ordem diante de Deus. É preciso estar com as brechas fechadas, com as arestas aparadas. Quando o rei Ezequias adoeceu, que Deus mandou o profeta Isaías lá na casa dele, Isaías foi lá e disse para ele que ele precisava colocar a casa dele em ordem. Deus usou o profeta Jeremias para advertir um povo, para dizer para um povo que eles precisavam se consertar, que eles precisavam colocar a vida em ordem, porque senão viria muita luta, viria muito sofrimento, viria espada, viria dor para a vida daquele povo. Então, essa mensagem é para fazer você pensar e refletir, porque muitas das vezes, algumas das nossas lutas, dos nossos desertos, pode ser Deus dizendo para nós nos consertarmos, repararmos melhor em determinadas áreas de nossa vida, repararmos nos nossos pensamentos, na forma como nós concebemos a Deus, na forma como nós compreendemos a palavra dele. Nós temos que buscar saber no Senhor, buscar em Deus saber o que Ele está requerendo de nós, qual que é a mudança que Ele espera que aconteça na gente. Não podemos viver apenas em busca de bênçãos, de palavras que nos agradem, de mensagens que nos façam nos sentirmos melhor. Não podemos viver atrás de revelações. Qual é a revelação para o dia de hoje? Qual é a revelação para o dia de amanhã? Irmãos, a Bíblia é a palavra revelada de Deus. A maior revelação para mim, para a sua vida, é a palavra do Senhor. Há um caso interessante na Bíblia, irmãos. Um homem que era servo de Deus. Ele faleceu deixando muitas dívidas. E apesar de ser um bom servo, ele foi irresponsável com as finanças dele, com a vida material dele. E ele deixou a viúva dele e os filhos em situação muito difícil, de muita precariedade. Às voltas com credores que queriam levar os filhos como escravos. Pois Deus, mesmo assim, pela misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele resolveu o problema daquela viúva. A viúva só tinha uma vasilha de azeite em casa, mas por recomendação do profeta Eliseu, ela pediu muitas outras emprestadas na sua vizinhança. Eram tantas que com o dinheiro da venda do azeite, ela conseguiu quitar todas as dívidas dela. Ela pegou todas aquelas vasilhas e foi ali enchendo. Deus foi enchendo aquelas vasilhas de azeite. E ela conseguiu vender tudo aquilo e pagar as dívidas dela. E se livrar de ter os credores todos os dias na porta da casa dela. Essa passagem está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. E veja que se a viúva e seus filhos tivessem também trabalhado mais e conseguido mais vasilhas para encher, eles ainda poderiam ter ganhado muito mais, além daquilo que eles também conseguiram ganhar através da providência de Deus, que pela misericórdia dele
atendeu aquela mulher naquela situação de extrema penúria. Deus muitas vezes, irmãos, ele age além, apesar dos nossos poucos ou nenhum merecimento. Então as pessoas muitas vezes pegam esse versículo de tudo posso naquele que me fortalece, ou esse de 2 Reis, o capítulo 4, e usa ele de uma maneira irresponsável. Se esquece de ler o versículo anterior, em que Paulo diz que ele está pronto, tanto para perder quanto para ganhar, tanto para ter riqueza quanto para não ter nada, tanto para ter abundância quanto para estar na miséria. Então, Paulo, na verdade, ele estava dizendo que tudo ele poderia naquele que o fortalecesse, tendo ou não alguma coisa, tendo ou não coisas materiais, tendo ou não realizações pessoais, tendo ou não ânimo, tendo ou não saúde, tendo ou não alegria. Paulo afirmou que a relação dele com Deus não dependia de quanto dinheiro ou sucesso tivesse, ainda que tenha deixado evidente a hipótese de que um infortúnio poderia lhe acontecer, como pode acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia diz claramente, irmãos, nesse trecho, que para vencermos precisamos estar preparados para perder. A vida com Cristo não é só ganho, é também uma vida de perdas. Não é só alegria, é muitas das vezes tristeza. Não é só vitórias, é muitas das vezes ataques, é muitas das vezes guerras. Guerras para as quais nem sempre estamos ali muito preparados para enfrentá-las, mas se buscamos a misericórdia de Deus, Ele nos capacita e podemos vencer todas elas. O real significado do versículo tudo posso naquele que me fortalece é que a relação de Paulo com Deus não seria afetada pelas circunstâncias, ou seja, praticamente o contrário do uso que as pessoas atribuem hoje em dia, dando a essa frase um sentido de autoajuda. Tudo posso naquele que me fortalece, ganhando ou perdendo, sendo feliz ou triste, passando por lutas ou por vitórias, tendo uma casa ou não tendo, tendo um carro novo ou tendo um carro velho, tendo saúde ou não tendo, tudo posso naquele que me fortalece. A expressão Deus é fiel é outro exemplo de uso de afirmações verdadeiras, muitas vezes em contextos equivocados. Muitos agem como se a expressão por si só tivesse um poder mágico, como se ela fosse remover todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, todo problema, como se ela tivesse um efeito saneador. Por exemplo, a pessoa ela não paga o seguro do carro e ela exclama, Deus é fiel, como se coubesse a Deus resolver aquele problema. Não é certo, por exemplo, alguém que não estudou, não trabalhou, não planejou, não cumpre seus deveres, não é prudente, se valer de uma expressão dessa para dizer que Deus é fiel. Realmente Deus é fiel, mas ele não está sendo, né? Se a pessoa não está fazendo a parte dela, ela não está sendo fiel a Deus. Porque o Senhor disse, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Nós temos que cumprir com a nossa parte. Não basta simplesmente declararmos, tudo posso naquele que me fortalece, ou Deus é fiel, se nós não estamos fazendo aquilo que cabe a nós fazermos para nossas vidas. A Bíblia fala, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Deus é fiel sim, principalmente ao que ele disse. E ele disse
que todos nós colheremos aquilo que nós plantamos. Os conselhos e as orientações, irmãos, que estão na Bíblia são fantásticos e muito úteis para as nossas vidas. Se nós observarmos ali os conselhos, as orientações que Deus nos dá na palavra dele, nós podemos sim ter uma vida plena, uma vida de abundância, como Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas nós precisamos nos posicionarmos corretamente dentro da palavra de Deus. O livro de Provérbios tem lições, conselhos maravilhosos, que se muitas pessoas o seguissem, evitariam muitos problemas. Por exemplo, Provérbios diz para nós: aquele que guarda a sua boca, guarda da angústia a sua alma. Pessoas que são fofoqueiras, que têm o hábito de falar aquilo que não deve, vivem arrumando confusão, problemas para as suas vidas. Por quê? Porque não segue esse conselho bíblico que está em Provérbios. Se guardasse melhor a sua boca, certamente teria menos angústias na sua vida. Algumas pessoas criam versículos, citam, versículos à torto e à direito. Às vezes até em documentos de empresa, em relações negociais, eu já vi muitos versículos, sendo ali citado em petições no judiciário, porque eu sou advogada, então eu vejo muitas vezes ali às vezes a parte que é a errada, que está ali fora da lei, se valendo de versículos bíblicos para tentar ali justificar a tese de defesa dela. Mas na maioria dos casos, a referência a esses versículos, ela não é feita por fé, Ela é feita por capricho. Pessoas que recorrem a esse tipo de artifício querendo oferir benefícios comerciais, querendo oferir a piedade do outro, querendo tentar passar que ele é uma pessoa temente a Deus, religiosa, uma pessoa boa, e na verdade ela não é nada disso. Ela só quer criar uma fachada, para parecer ser melhor do que aquilo que ela realmente é. Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Tá cheio de gente aí citando a Deus, falando do Senhor, e prega bonito, fala bonito, tem retórica, tem oratória, mas é só da boca para fora. Não tem aquele verdadeiro compromisso com Deus. Paulo diz em Tito 1, versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas com os seus atos o negam. Então, a gente não pode confessar que conhecemos a Deus apenas da boca para fora. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas posições precisam revelar Deus na nossa vida. Falar de Deus é muito fácil, é muito bonito, e tem muita gente aí que ficou rica e está ficando e ganha dinheiro falando de Deus. Tem muita gente que ganha eleição falando de Deus. Tem muita gente que faz campanhas eleitorais falando de Deus. Mas nós precisamos ver Deus nas pessoas, não é naquilo que elas estão falando, mas naquilo que elas estão fazendo, naquilo que elas estão praticando. Porque senão, essas pessoas, elas não passam daquilo a quem Jesus os comparou, a quem Jesus chamou de hipócritas fariseus e os comparou a sepulcros caiados. Foi o próprio Jesus que chamou os religiosos que confessavam a Deus da boca para fora, mas as atitudes, os atos que eles praticavam não eram nada de Deus. Jesus chamou eles de hipócritas fariseus e os comparou a sepulcros caiados. E hoje nós vemos muito fariseu
e vemos muito sepulcro caiado no meio do povo de Deus. Então nós precisamos termos cuidado, termos cautela, né? E essas pessoas são justamente essas que sabem que as pessoas estão atrás de autoajuda, estão atrás de palavras de ordem, estão atrás de palavras que a confortem, estão atrás de profecia, de revelação, tudo para trazer um conforto momentâneo para elas. Porque se tudo isso não saiu da boca de Deus, não vai se cumprir na sua vida. Só vai apenas te dar ali uma satisfação momentânea e a sua vida vai continuar do jeito que está. Então, o melhor que você tem a fazer é meditar na palavra de Deus diariamente. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Medite na palavra de Deus. Você vai ver o quanto Deus vai falar com você, o quanto o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Não fique escravo de profeta, não fique escravo de pregador. Você não precisa ser escravo de pregação. Você tem o maior pregador dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Jesus disse, quando for orares, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. O maior pregador que nós tivemos neste mundo foi Jesus. E a maior revelação que ele deixou para nós é a palavra dele. Basta que você se posicione. E quando você fizer isso, você vai deixar de ser vítima de profetada. E aí você fica muitas vezes triste na sua vida. É claro que eu creio sim na profecia, eu creio no dom de revelação, sim, eu creio. Existem profecias que levam tempo para se cumprir, é verdade. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu, em Eclesiastes 3. Mas existem profetada, que se você conhecer a Bíblia, se você dominar o conteúdo dela, quando ela vier, você vai entender claramente que aquilo não procede de Deus. É uma profetada, se não procedeu de Deus, não vai se cumprir na sua vida. Então, não adianta você ficar em busca de palavras de ordem ou ficar declarando versículos como autoajuda. Nós precisamos nos posicionar corretamente dentro da palavra de Deus. Então, irmão, o caminho ideal para nós, na nossa caminhada cristã, é a gente abandonar os clichês. É abandonar esse tipo de palavras de ordem, frases de efeito e muita conversa e começar a executar as coisas da forma correta, a andar dentro da palavra de Deus, a parar de buscar coisa ungida, milagre ungido. Irmão, o maior milagre para a sua vida foi Jesus ter vindo e ter dado a vida dele ali, ter vertido o sangue dele naquela cruz. Esse foi o maior milagre para nós, para que nele pudéssemos encontrar salvação, pudéssemos encontrar libertação, pudéssemos encontrar o caminho da verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que essa mensagem possa edificar a sua vida, porque ela foi feita com muito amor. Porque o Senhor, irmãos, Ele exorta e Ele conserta a quem Ele ama. Ele corrige a nós. Eu também sou corrigida diariamente por Deus. Quantas coisas Deus já apertou em mim o meu calcanhar para que eu mudasse? Então, irmãos, aceite também a palavra de correção, aceite também a palavra de conserto e examine melhor a sua vida. Procure saber o que de melhor você ainda pode fazer para o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.